Muito bem. Pronto, Google Meet dizendo que mais uma aula está sendo gravada. Eu sou o professor Antônio Roveroni, do curso de Direito da Universidade de Gurupi, estado do Tocantins, uma universidade pública municipal, aqui do interior do estado do Tocantins, coração do Brasil. Eu estou aqui agora com os meus queridos alunos, são 7 alunos, hoje está baixo o movimento aí, mas eles devem chegar no decorrer da aula. De direito, nono período do curso de Direito, a disciplina de Direito Tributário 1. Direito Tributário 1, nós vemos Direito Financeiro e também a Teoria Geral do Direito Tributário. Tema da aula de hoje, finalmente, estamos concluindo os tributos em espécie. O tema são os impostos. Já vimos o que é tributo, já vimos os empréstimos compulsórios, já vimos a contribuição de melhoria, já vimos as contribuições especiais, já vimos as taxas e agora estamos vendo os impostos. Então, inicialmente, muito bom dia, queridos alunos. Fica aquele recado, a permanência por estar sendo gravada, a reunião, a nossa sessão, a nossa aula. Lembrando sempre, você que está assistindo esse vídeo aí, porventura, no meu canal do YouTube, o nosso curso não é EAD. Esses vídeos fazem parte de um esforço da Universidade de Gurupi de manter as atividades acadêmicas diante da pandemia Covid-19. Nosso curso é presencial, tá? Muito bem, queridos alunos. Eu fiz não fiz, né? Fazendo aquela advertência de costume de que, por estar sendo gravada essa sessão, a permanência na sala e a participação implica na manifestação tácita de permissão para a gravação de sua participação. Posteriormente, esse vídeo será postado no canal do professor como vídeo não listado. Porém, se o professor entender que ele pode ser aproveitado para fins pedagógicos e exibido para outros períodos do curso de Direito ou qualquer outro curso da Universidade de Gurupi, todos os direitos são cedidos exclusivamente à Universidade de Gurupi. Muito bom dia, queridos alunos. Agora são 9 alunos, chegou mais um. Inicialmente, eu vou perguntar a vocês quem aqui do Matutino conferiu o vídeo sobre contribuições especiais que a gente trabalhou com o noturno. Lembro, semana passada, nós trabalhamos as taxas com vocês no matutino e depois recomendei que eles vissem as taxas antes da aula do noturno e depois fizemos um vídeo sobre as contribuições especiais. Quem conferiu o vídeo sobre contribuições especiais, quero ouvir de vocês. Pois é, ninguém conferiu, né? Então, fica a dica, eu vou postar no grupo novamente, contribuições especiais, vocês precisam ver esse vídeo, tem o link de leitura na nossa sala de aula, tá tudo lá, tem que ir atrás, tá bom? Porque aí a gente ganha tempo, a semana que vem eu pretendo, já na semana que vem, trabalhar a repartição das receitas tributárias, encerrar nosso conteúdo e iniciarmos o processo de avaliação, tá certo? Beleza? Combinado, então? Quero ouvir de vocês, hein, se está combinado isso. Beleza. Combinado. Perfeito, muito bem, tá certo? Então todo mundo concorda, ótimo. Muito bem, então fica aí, mas hoje de manhã eu postei lá na sala de aula um vídeo que já está lá no meu canal sobre os impostos, foi produzido no semestre passado, 2021, 2020, semestre 1, sobre os impostos. É um vídeo comprido, até mais de 1 hora, mas ele é bastante completo, penso eu, e aí eu quero abrir oportunidade para você falar alguma coisa, algum ponto, alguma questão que você tenha a destacar sobre o vídeo que vocês viram no primeiro horário. Estou aguardando. Realmente está difícil. Hoje é sexta-feira 13, hoje é sexta-feira 13 de novembro de 2020, sexta-feira 13 de manhã. Já pensou o segundo horário com noturno à noite, perto da meia-noite, né? Mas vai dar tudo certo. Então, vocês não pontuaram nada sobre sobre os impostos, o vídeo que foi postado? Estou abrindo margem para alguém falar, porque o senhor disse que eu. Você... Não, manda bala, Karina. A gente fica aí um talk show entre eu e você e os outros vamos pegando. Camila? O que você traz pra gente, Camila? Não, moço, espera um pouco aí, vamos ver se o povo
Anima. São 10 alunos agora, né? Pois é. Eu posso usar aquele recurso de começar a chamar pelo nome aqui, né? E aí a pessoa tem que falar, porque senão tá lascada. Não sei se tá lascada, né? Mas ela tem que falar. No Hein, dia que o gente? senhor fez isso, sobrou poucos na sala, né? A galera começou a vazar. Mas tá bom, Camila, vai lá, vamos bater papo nós dois, e aí à medida o pessoal vai animando e vai entrando na conversa. O que é que você pontuou sobre o vídeo dos impostos? O que é que você achou importante, que você não sabia, ou sabia e foi reforçado, ou você quer corrigir alguma informação? Fica à vontade. Ué, eu não sabia de muita coisa, né? É um vídeo muito completo, tem muita informação. Até bem que o senhor falou que é bom deixar os impostos para ser trabalhado por último, porque é mais complexo, por ser mais abstrato. Não é concreto, ele aparece lá como se só o nome imposto já desse para a gente entender o que é que significa. Só que lá no vídeo o senhor inicia lembrando da questão da solidariedade, né? Das pequenas sociedades, que aí o arbítrio era da própria pessoa. Só que aí quando as cidades foram crescendo, passou-se a ser responsabilidade dos governantes, né? Porque fica mais difícil de uma pessoa partilhar o que ela conseguiu com alguém que ela desconhece. Então, o senhor também pontuou muito a questão dos índices lá de tributação, lá da pessoa, patrimônio, consumo, produção industrial e da receita, que é muito importante para a gente estar lembrando. Sobre a terminologia do imposto, o senhor falou sobre o fato gerador, a base de cálculo, capacidade contributiva, a alíquota, trouxe para a gente também a questão das competências, tanto competência da União, o que é de competência da União, quais os impostos que são da competência dos estados, do Distrito Federal e do município. Sendo que o Distrito Federal ainda pode ser tanto aqueles dos estados e dos municípios, tendo em vista que ele é composto por cidades satélites. E tem a competência residual da União, né, do artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. Já o artigo 154, inciso 2, a competência emergencial, sendo que dentro dessa ainda temos as classificações do bis in idem ou da bitributação. É muita coisa, então o que eu peguei aqui para dar o início na aula foram isso. Muito bem, agradecer você, Karina, sempre uma aluna bastante dedicada. Isso você pode ter certeza que você vai colher esses frutos que você está plantando, viu? Pode ter certeza disso. Amém. Toda a preocupação daquele explicar a origem, a questão da solidariedade social, foi porque logo no início eu digo o quê? O imposto é natural, né? Porque depois você, quando for ver o vídeo lá da contribuição especial, você vai ver que ela é causal. Há uma diferença grande. Por que isso? A gente pode dizer o seguinte, deve ser natural que quem vive num estado pague tributos, pague impostos. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente pensa é isso. Bom, eu vivo aqui eu me beneficio de viver em comunidade, eu satisfaço minhas necessidades, tem o Estado que a gente criou via um contrato social e demos a ele uma série de incumbências, ele presta uma série de serviços, isso custa dinheiro, o Estado não pode escravizar as pessoas, dinheiro não cai do céu, então é natural que eu banque essa conta. E quando a gente pensa isso, a espécie tributária que surge são os impostos. É essa a primeira ideia que a gente tem. Por isso que se a gente fizer que a gente já viu todas as espécies, a gente vê assim, o tributo mais natural que tem é o imposto. Depois, em seguida, vem a taxa, que é a contraprestação por um serviço que o Estado presta para o contribuinte, ou a prática o exercício de uma fiscalização, que é natural que o Estado fiscalize, apesar de
poder o Estado também delegar essa fiscalização a entes privados e através de ajustes para parcerias público-privadas ou até outros arranjos jurídicos. Então, veja bem, tem lá, o mais natural que tem, o imposto, né, depois vem a taxa, depois, em seguida, se você pensar bem, se você lembrar da natureza redistributiva ou compensatória da contribuição de melhoria, você até pensa nela. Fala assim, pois é, contribuição de melhoria, né? Aí depois, quando você para e pensa, que depois vocês vão ver na aula de contribuições, que muitas vezes o Estado é obrigado a prestar serviços que não são da natureza dele. Eu dou o exemplo lá da Previdência Social, lá no 9º período, eu quero que vocês deem uma conferida lá, mas ele tem que prestar porque acaba sobrando para ele. Você até admite as contribuições como são causadas por nós mesmos, e o Estado tem que assumir isso, então necessariamente nós devemos bancar. E por fim, os empréstimos compulsórios, né, que podem ser entendidos mais em tempo de guerra. Aqui no Brasil tem aquela opção de relevante interesse coletivo, investimento público de relevante interesse coletivo, está lá na Constituição. Então esse é o principal esforço no sentido de tentar deixar claro para vocês essa natureza. Por isso que os impostos, olha lá, a Constituição diz lá, as pessoas políticas, né, União, Estado, Distrito Federal e municípios, poderão criar os seguintes tributos. 2 pontos, impostos. E aí eu digo, né, os impostos são mais eles, né? Os impostos, eles chegam e falam assim, olha eu aqui, né? Você deve me conhecer. Aí você olha e fala assim, por quê? Ele fala assim, porque eu existo. E eu existo e eu vou pegar uma riqueza que você produziu. E aí você fala assim, o que eu levo em troca? O imposto fala assim, não, você não leva em troca nada, não. Que é aquela questão da desvinculação dos impostos. Que leva as pessoas a acreditar mais ainda que o imposto é roubo, né? Falar tanto que o imposto é roubo, porque ela não vê uma destinação imediata. Não é vinculada a uma coisa certa. Então, a destinação dela é definida por leis orçamentárias, né? Não, e você veja, Camila, e os outros também, a Karine, o César Augusto, o Lucas Cardoso, o Rafael, que estão aqui acompanhando atentamente o nosso bate-papo aqui. Veja também essa questão. Muitas vezes, o Estado utiliza o dinheiro que ele arrecada do imposto que você paga para te prejudicar. Quando ele pega o dinheiro que você pagou de imposto para desapropriar um prédio seu, por exemplo. Quando ele pega o dinheiro que você pagou de impostos para construir uma estação de saneamento, de tratamento de esgoto perto da sua casa, e fica aquele cheirinho. Você está entendendo? Então, realmente, é um espaço de tensão permanente entre contribuintes e fisco. E posso dizer que é a grande questão do direito tributário, tentar encontrar formatos de redução dessa tensão, porque a rigor, o que a gente imagina? A gente imagina que a rigor as pessoas devam bancar o Estado e o Estado deva prestar os serviços satisfatórios para elas e que elas entendam, num tempo de que a gente vive em sociedade, que muitas vezes você está, na verdade, só retribuindo à sociedade uma riqueza que você obteve porque você vive nessa mesma sociedade. Lembrem lá nas aulas passadas, aquilo que eu falava, imagine se o Neymar tivesse nascido no Canadá, né, o Neymar, será que ele teria a riqueza que ele tem? Tá? Vamos pegar lá um sambista, nasce alguém lá na Dinamarca, tá? que faz samba, tem um talento especial para fazer samba, será que ele vai conseguir receber dividendos, né? receber riquezas da sociedade onde ele vive? Não sei, né? A gente pode dizer que é mais difícil, então. Então, nós podemos dizer o seguinte, a pessoa ela é rica num lugar porque ela vive nesse lugar, né? Então, são os consumidores e tal. Então, esse é o efeito de redistribuição dos tributos. O Brasil conhecido pelo carnaval, imagina o que seria desses carnavalescos em outros países, né? Exatamente, né?
Só se ele vivesse lá em outro lugar, Veneza, por exemplo, o famoso Carnaval de Veneza, que é um carnaval diferente do nosso. Tem alguns lugares que tem carnaval, mas não são todos, né? Bem lembrado. Bom, gente, então, mais alguma coisa a respeito da apresentação daquele vídeo? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Agora já são 11 alunos aqui. Aos pouquinhos nós vamos bater o recorde aqui de audiência hoje nessa aula. Bom, ninguém quer pontuar mais nada, né? Já são 20 para as 10, nós começamos 9h20, então nós ainda temos 40 minutos pelo menos, mas eu estou tentando fazer vídeos mais curtos. Realmente eu estou tentando ver se a gente faz... não ficam vídeos tão longos, porque eu sei que é cansativo, né? Mas vou dar uma dica para você. Antes de dormir, você põe o fone de ouvido e põe o vídeo. Isso. Ao invés de ver aquela série, passa a estudar. Ah, mas eu nunca mais vou ver série. Não, no fim de semana. No fim de semana você vai ver série. Né? Você compra lá uns quitutinhos, compra um refrigerantinho, aí você fica em frente à TV, vê uma série e tal. Mas durante a semana, se você não começar a botar quente aí, tá? Não deixa tudo para a última hora, não. Não faça que nem eu fiz. Não faça como eu fiz. Tudo bem que na minha época estudar era complicado, né? Tinha diretas já, depois Sarney, depois hiperinflação, e a primeira eleição para prefeito, depois de tantos anos, foi tão perturbado o meu período de universidade, depois Assembleia Constituinte, ameaça de golpe, os militares lá, fazendo aquelas coisas que eles falam, né? Aquelas grosserias, aquela gente... Né? Então foi complicado, mas mesmo assim, né, não faça como eu fiz. Eu costumo dizer, se você estudar meia hora por dia, você vai ver a diferença que faz no final de semana, tá? No final da semana, no final do mês, no final do ano. Perfeito? Bom, já que ninguém quer acrescentar mais nada, então eu vou dar sequência com essa apresentação, uma segunda apresentação que eu preparei, que tem coisas diferentes daquele vídeo. Então esse vídeo fica como complemento daquele, e eu quero que ele fique até um pouquinho mais curto, que é o que eu vou recomendar que a turma do Noturno assista o primeiro vídeo, que é longo, 1 hora e pouco, mas esse aqui que eu pretendo que fique com uns 40 minutos. Tudo bem? Posso dar seguimento então, gente? Pode sim, professor. Obrigado, Camila. Né? Ótimo. Então vamos lá, né? A parte 2 dos tributos em espécie, agora lembrando que eu estou olhando para a minha tela de apresentação, não estou vendo a tela de vocês, então se quiser falar, não use o chat não, ligue o microfone e me chame, tá? Que eu te dou a palavra. Perfeito. Então, mais uma segunda parte ainda, falando dos impostos, feita essa introdução, para quem viu, né? Podemos dizer o seguinte, o que nós já sabemos sobre os impostos, né? Que está no vídeo de 2020, semestre 1, né? Que elas são exações. Já ouviram esse termo? Exação? Quem já tinha ouvido falar? Vamos voltar aqui na sala. Quem já tinha ouvido falar desse termo exação? Hein? Eu não. Quase. Também não, né, Ricardo? É sinônimo de tributo. Tá? Sabe quando você está fazendo aquela petição lá para o juiz e você escreveu tantas vezes imposto, tantas vezes tributo, que você está assim, eu vou falar de novo, então você fala assim, exação, que vem também de que nós usamos muito em direito tributário, quando você vai lá na coletoria, você fala assim, eu vou na exatoria, que vem justamente daquela ideia que eu tenho trabalhado com vocês, da obrigação do fisco de cobrar exatamente o devido, vem de exatidão, tá? Ou seja, uma cobrança ligada a um critério, um valor objetivo, tá? Então, quando vocês ouvirem essa palavra exação, exatoria, é a coletoria, Secretaria da Fazenda, Receita Federal, tá? E vem aí, guarda isso, tá? Exações, então, portanto, são tributos. Então, veja bem, como nós estamos falando de impostos, os impostos são exações desvinculadas de qualquer atuação estatal. Isso eu pretendi deixar bem claro lá no vídeo, no sentido de que nós pagamos impostos por fato nosso. Lembra disso, né? Eu resolvi comprar um carro. E porque eu resolvi comprar um carro, eu vou ser devedor
do IPVA. Lembra disso, né? Só paga ITR quem tem propriedade rural. Propriedade rural. Tem até uma passagem interessante, quando eu estava... Teve uma época aí, porque eu sempre tive imposto de renda a restituir, porque basicamente minha maior renda era a Unirg, né, a universidade. Mas aí um certo ano, eu fui convidado para ser também procurador jurídico da nossa universidade. Foi justamente na época da implantação dos cursos novos, uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, eu costumo dizer, né, ter participado do processo da criação de um curso de medicina, um curso de odontologia, um curso de jornalismo, é uma grande honra para qualquer acadêmico, né, ter participado e contribuído para esse processo. Pois bem, naquela época, o controlador lá, o contador, vamos dizer assim, a pessoa que trabalhava nos recursos humanos da Unirg, ela fez o seguinte, ela manteve a minha folha de pagamento de professor normal e fez uma outra folha. Eu recebia 2 folhas todo mês. A de professor, com salário de professor, porque eu dava aula, mantive as minhas aulas, e a de procurador jurídico. Foi uma época que eu chegava na FAFIC, a antiga FAFIC, chegava às 8 horas da manhã, saía 2 horas da manhã, quase do dia, né? Não era essa procuradoria que hoje tem, com biblioteca, com 7, 8, 10 procuradores. Era eu, 2 estagiários, uma mesa, né, e um computadorzinho, né? Então era complicado. Mas, seja como for, eu tinha essas 2 folhas de pagamento. Beleza. E ele fazia as deduções do imposto de renda de um e de outro. Só que, por fazer, eu pretendo explicar isso hoje, como os salários eram, os valores recebidos eram menores, estavam numa faixa de tributação menor. Quando chegou lá no outro ano, eles me forneceram os documentos, eu fui lá e fiz minha declaração de renda. Quando juntou o que eu ganhava como professor com o que eu ganhava como procurador, subiu a faixa de renda, e aí eu que sempre recebia imposto de renda, deu imposto a pagar. Aí eu fiquei bravo, cara. Eu acho legal essa passagem. Eu vou deixar aqui para vocês. Eu fiquei bravo, fui lá no cara que controlava lá, o controlador, falava assim: como é que você faz isso, cara? Por que você não juntou logo isso? E aí eu já teria pago esse imposto, agora eu tenho que pagar. Deu uma grana legal para pagar lá, eu tive que parcelar em 6 vezes. Hã? E os esperneantes? Não, foi super interessante o que ele me respondeu. Sabe o que ele me respondeu? Ele virou para mim e falou assim: em primeiro lugar, Roveroni, se você está pagando imposto de renda é porque você ganhou bem o ano passado. Aí eu olhei assim, ele falou: não é verdade? Então eu falei: é mesmo. Então é bom pagar imposto de renda porque significa que você ganhou bem. Em segundo lugar, olha o que eu fiz. Se eu tivesse juntado as duas remunerações e tivesse cobrado na faixa mais alta, eu teria retido esse dinheiro, passado para o leão esse dinheiro, o Estado ia ficar, o governo, né? Ia ficar com esse dinheiro um ano e depois ia te devolver um ano depois. Eu preferi fazer dessa forma, por quê? Porque o dinheiro ficou na sua mão e agora você paga, né? Eu parei, pensei, assuntei e falei: poxa vida, né? Entenderam essa passagem? Bacana, né? A questão de fato do contribuinte. Por isso aquele artigo 16 lá do CTN, imposto é o tributo cujo fato gerador decorre de uma situação independente de qualquer atuação estatal específica relativa ao contribuinte. É uma linguagem que você tem que assimilar, porque ele é um conceitinho. Quem achou esse conceito chato, difícil de entender? Levanta a mão. Eu. Pois é. Ninguém mais responde, viu, Camila? Eu acho que eu só vou dar presença para você nessa aula. É isso que eu vou fazer. Eu vou dar presença só para você nessa aula e já vou tirar. E só você vai conseguir fechar sem precisar de final, porque só você participa, né? Então, depois a gente vê isso melhor. Me lembra aí no. Lembro, pode lá no Zap. Entendeu? Muito bem, mas vamos voltar então para a apresentação, né? Porque depois fica longo demais o vídeo, né? E
também são exações que são decretadas exclusivamente em função do jus império, ou seja, o direito de império do Estado. No fundo, a criação de tributos, a imposição vamos arrumar. No fundo, a instituição de impostos decorre da soberania estatal. Não é verdade? Por quê? Porque se não existe nada que dá causa você pagar imposto, nada, né? Pelo fato de você ter uma riqueza, simplesmente, e o Estado chegar e falar assim, me dá uma parte disso aqui, juridicamente, a decorrência básica da soberania estatal, né? O Estado o Estado é soberano, nós somos súditos, o negócio se aquilo que eu sempre digo, né? Se instituiu direitinho, tá tudo certo, não tem o que fazer, né? Pague. Perfeito. Muito bem. O fato gerador é sempre uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Isso nós já trabalhamos e trabalhamos lá no outro vídeo a ideia de fato gerador e também trabalhamos no outro vídeo a desvinculação entre a riqueza, a obrigação de pagar o imposto e qualquer eventual atividade estatal, segurança, educação, saúde, não existe esse vínculo, mas há exceções, tá? Não deixe de conferir na leitura recomendada, porque há exceções. Há percentuais de determinados impostos que são vinculados a determinadas atividades estatais específicas, como educação, como saúde, e vejam lá, tá? Beleza? Muito bem. O imposto sempre representa uma retirada da parcela de riqueza do particular, respeitada a capacidade contributiva deste. Repare que eu destaquei aqui o sempre, porque em direito você já está no nono período, você sabe que a palavra sempre comporta exceções. É evidente que não é sempre assim. Mas teoricamente, o imposto deveria buscar retirar a riqueza do contribuinte olhando para o contribuinte, né? Eu olho para você, Estado, olho para você, contribuinte, vejo que você é rico, vou tirar mais de você. Olho para o outro contribuinte, vejo que o outro contribuinte é pobre, vou tirar menos de você. Tá? Mas também comporta exceções, como nós pretendemos demonstrar hoje. Tudo bem? Está seguindo bem aí a aula? Está dando tudo certo? Sim, até porque se cobrasse a mesma, de maneira igual, a pessoa que tem maior condição financeira estaria, de certa forma, sendo beneficiado em detrimento dos que têm menos, né? Sim. Ou, para cobrar de maneira igual e só poder retirar pouco de quem pode pagar pouco, o Estado teria baixa receita para poder fazer investimentos e coisas assim, não é? Já pensou se os ricos falassem assim, não, o meu vizinho é pobre, ele paga R$1.000 de imposto de renda por ano, eu também tenho o direito de pagar R$1.000, porque todos são iguais perante a lei, né? Nesse sentido. Então, já pensou... Caso... Oi? Nesse caso é diferente, porque a capacidade contributiva dele é maior, né? É por isso que vemos também muito, igual o Neymar sendo preso por sonegação de imposto, porque acaba que a taxa fica muito alta, por causa da riqueza que eles têm, né? Sim, o sonegador. Aí é o sonegador crime mesmo, que a gente vai lá ver no 10º período. Aquele cara que não quer pagar porque acha que não deve pagar e dá um jeito de maquiar a contabilidade, dá um jeito de esconder riquezas e assim por diante, né? A cantora Shakira, esposa do jogador Piquet lá, estava bem enrolada esses tempos aí com essa questão. Sabe quem está enrolado demais com o imposto de renda? Num país que a parte tributária costuma botar as pessoas na cadeia, né? O senhor Donald Trump. O senhor Donald Trump tem 5 anos, salvo engano, que não paga imposto de renda porque diz que é pobre, né? Verdade, eu vi alguma coisa sobre isso. Talvez explique o desespero de manter-se numa espécie de imunidade de cargo político. Sei lá, né? Mas é isso, e, então realmente
a sonegação, e nós vamos ver, é crime, viu? Vocês aqui vocês sabem que Matutino, 10º período, é outro professor, professora Maidê, fica aqui uma homenagem para ela, excelente professora, e vocês certamente verão com a professora Maidê essa parte. Beleza? Posso dar seguimento, então? Muito bem. Pois bem. Aí eu quero passar para vocês uma espécie de classificação, que é a dos impostos diretos e indiretos. Essa primeira é bem simples. O imposto direto seria aquele em que não há repercussão econômica do encargo tributário, isto é, aquela pessoa que praticou o fato tipificado na lei suporta o respectivo ônus fiscal. Como assim? O imposto direto é aquele imposto que você paga e não consegue tirar de outra pessoa para se restituir daquilo que você pagou. Esse é o imposto direto. Exemplo, imposto de renda, né? Quando você recebe renda, ou, se for o caso, a fonte pagadora já faz a retenção do imposto de renda e você paga e não tem como cobrar imposto de renda de outras pessoas. Tá? Esse é o chamado imposto direto. Os impostos indiretos já são diferentes. Tá? É aquele em que o ônus financeiro, que é aquilo que você paga do tributo, é transferido ao consumidor final por meio do fenômeno da repercussão econômica. Como assim, professor? Ora, pensa bem, você tá lá no seu escritório, tá lá de boa, tranquila, trabalhando, e aparece um empresário e fala assim, doutora, eu estou aqui querendo comprar um caminhão de sabão em pó, mas o ICMS do caminhão de sabão em pó é muito caro, né? É 25%. O que eu faço? Você vira para ele e fala assim, olha, repercuta o ICMS que você pagou na mercadoria quando entrou no seu estabelecimento, você vai compor o custo da mercadoria. Você vai fazer o cálculo do custo. E agora, uma coisa muito interessante para passar para vocês, eu acho que eu não sei se eu falei ainda lá na gestão financeira, né? Sabe aquele produto que venceu no supermercado? Sabe? Você vai lá no supermercado, chega lá, tem uma banca de bananas, né? E você não vai pegar a banana preta feia, né? Você vai pegar aquela banana bonita, concorda? Ninguém vai pegar tomate amassado, vai. Você costuma pegar? Quem é que costuma chegar lá e pegar jiló, amarelo? É claro que você vai pegar o mais bonito, não é isso? Pergunto, no preço desse produto, quando você passa no caixa, está embutido os impostos indiretos, né? Que você pode colocar uma série de tributos, né? Vamos falar do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, para facilitar a nossa vida. Está embutido ali, não está? Você paga, tá. Agora eu te pergunto, e aquele daquele produto que você não levou? O comerciante levou prejuízo? Negativo, você pagou do mesmo jeito. Exatamente. Eu acho que nós já falamos sobre isso, ou você já tinha consciência dessa parte? Eu sabia disso, essa parte eu sabia. Exatamente, administração financeira, né? Exatamente. O comerciante, ele calcula, sabe aquilo que joga fora, que perde? Pois é, principalmente hortifruti, ia dar muito prejuízo. Hortifruti, todo aquele custo é embutido no preço daquele produto bonito que você está levando. É evidente que tem uma questão de oscilação de mercado, de concorrência, tá certo? Mas é mais ou menos assim que funciona. Então eu gosto de lembrar isso, por exemplo, o cara que faz gato de energia, né? Tem gente que fala assim, eu vou fazer um gato de energia na minha casa porque eu vou roubar só da Energisa e eu sou uma pessoa que está roubando dessa empresa que rouba das pessoas, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? O tipo do ladrão honrado, né? O ladrão honesto. Na verdade, o que acontece? A Energisa, toda a energia que ela perde, que ela é roubada, inclusive a tributação que incide sobre ela, vai na conta do vizinho, tá certo? Talvez isso seja uma explicação, né? Eu falei Energisa aqui, mas há várias distribuidoras de energia elétrica aí, concessionárias, né? Talvez isso explique por que as contas de energia talvez sejam tão caras em determinadas regiões do país, né? Sobretudo questão tipo GatoNet, que muita gente faz, né? Tem gente que se bate no peito aqui. Eu nasci no TV por assinatura, eu comprei um GatoNet. Pois é, quem é que está assinando está pagando o custo disso. Então isso chama-se repercussão, galera. Beleza? Ótimo, né? Repercussão. Beleza.
econômica. Esses são os impostos indiretos. É aquele que a gente paga sem saber que está pagando, né? A gente não percebe que está pagando, e esses impostos indiretos, normalmente, eles são bastante isonômicos, né? O rico vai no supermercado, compra um saco de arroz, ele vai pagar o mesmo tanto de tributos embutidos no preço que o pobre, tá certo? E é nesse sentido os impostos indiretos, né? Sim, aí da capacidade contributiva a gente pode puxar aqui de novo, porque os produtos de cesta básica possuem um índice menor do que um produto de ostentação, uma cerveja, por exemplo. Exatamente. Por isso que sabe aquela bolsa Louis Vuitton, que a doutora, advogada, eu não sei se está na moda ainda Louis Vuitton. Está na moda ainda? Louis Vuitton nunca sai de moda, né? Nunca sai de moda. Sabe aquela bolsa Louis Vuitton? Por que ela é cara? Porque ela é um produto que tem alta carga tributária. Tá certo? Beleza? Muito bem. Vou dar seguimento, então, para uma outra distinção que nós temos, que são os impostos pessoais. Está escrito pessoas aqui, mas é porque eu esqueci de botar um i aí. Impostos pessoais e impostos reais, tá? Qual que é a diferença? Os pessoais, os primeiros, né, os pessoais, levam em conta as qualidades individuais do contribuinte. É a coisa da Louis Vuitton lá, né? A advogada vai lá e rica e não sei o quê. A sua capacidade contributiva para a dosagem do aspecto quantitativo do tributo. Aliás, o exemplo da Louis Vuitton não é feliz, não, porque a advogada pobre também pode economizar um ano para comprar uma bolsa só para poder mostrar para as amigas ou, como dizer, angariar clientes também, né? Aquela história, né? O cliente olha para o advogado está arrebentado, ele fala, pô, esse cara não dá conta nem dele, vai cuidar do meu problema. Né? Isso aí alguém já começou a advogar agora, já está trocando de carro. Pois é. Então, mas isso funciona, sabe? Então, mas isso é outra coisa lá. Então, veja bem. Então, o exemplo da Louis Vuitton não é. Mas a questão das qualidades individuais do contribuinte. Por exemplo, eu vou dar o imposto de renda, né, que é a faixa de renda, que eu pretendo explicar mais adiante. Tá? E os impostos reais, né, chamado também de natureza real. Esses impostos de natureza real, eles não olham para a pessoa, eles olham para a coisa, né? Sabe que res, coisa, né? Lá dos direitos reais, direito das coisas. Essa é a natureza. Ele não olha mesmo para as características pessoais, ele olha para a matéria tributável, né? O fato, mais propriamente, base de cálculo, que é a dimensão econômica que vai ser utilizada, e se abstraem as condições individuais. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui para vocês. Imagine o boy é quebrado. O boy é quebrado, mas ele põe na cabeça dele que se ele tiver uma caminhonete, se ele tiver uma caminhonetona, ele vai fazer sucesso com as meninas. E ele fala isso, eu vou fazer sucesso com as meninas, eu vivo aqui, ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Se eu tiver uma caminhonete, eu vou fazer mais sucesso. Só que ele é quebrado, né? Então ele dá um jeito de conseguir um dinheiro, empresta de e tal, não sei o que, economiza e vai lá e compra uma bela de uma caminhonetona, né? Uma picape dessas de gente, né? Que só gente endinheirada tem. Pois bem, quando chega a hora de pagar o IPVA, ele não vai poder chegar para o estado do Tocantins e falar assim, olha, estado do Tocantins, eu tenho uma caminhonete, mas eu sou pobre. Logo a minha capacidade contributiva é menor, logo o meu IPVA sobre a minha picape vai ser menor. O estado do Tocantins vai olhar para ele e vai falar assim, não, o IPVA é um imposto real. Eu olho para a sua caminhonete. Se você não tem condições de pagar IPVA de caminhonete, venda a sua caminhonete, compre aí uma bicicleta, entendeu? E vire-se, você não é redondo. Entenderam essa questão dos impostos reais, hein, gente? Compreenderam? Entendi, professor. Tranquilo, né? Então eles olham só para isso. Agora, veja bem, é interessante nessa classificação que
a súmula 539 do Supremo, que diz o seguinte, ó, é constitucional a lei do município que reduz o imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário que não possua outro imóvel. O que é isso? O que significa isso? Significa o quê? Que o IPTU, que era tido até então como um imposto real, né? Então você faz uma analogia com a caminhonete. O cara tem uma casa num bairro em que o município diz que é zona nobre, então é uma área de IPTU caro, só que ele é pobre, tá certo? Então o município cobra o IPTU, ele fala assim, não, eu não tenho condições de pagar, tem que medir capacidade contributiva, e o município fala assim, não, é um imposto real, que vale o valor do imóvel, você que venda a sua casa e mude desse bairro, tá certo? Muito bem. O Supremo, na súmula 539, disse o seguinte, tá? Que se o município olhar para a pessoa, se a pessoa, né, o contribuinte, falar assim, tá, mas é o único imóvel que eu tenho, né? O que está acontecendo? Repare a questão é constitucional. Aliás, você já deve ter percebido que direito tributário é constitucional, né? Já deve ter percebido. Aliás, os tributaristas dizem que o direito constitucional vem muito depois do direito tributário. A própria Carta Magna inglesa tem como nascedouro, né, uma das maiores questões é a questão tributária, né? Mas veja bem, é constitucional mesmo, porque de um lado eu tenho o direito de propriedade, eu tenho aqui o direito de propriedade, eu tenho um único imóvel, é aqui que eu moro, eu gosto daqui, tá? E o meu direito de propriedade é garantido pela Constituição, inclusive direitos humanos, né? O direito de propriedade. Do outro lado, eu tenho o poder de tributar do Estado, de chegar e cobrar tributos de mim, tá? O que vai acontecer? Se o direito, preste bem atenção como isso é legal, se o direito de propriedade for inatingível, o Estado nunca vai poder cobrar tributos do contribuinte. O boy lá da caminhonete vai falar assim, não, você está ofendendo o meu direito de propriedade com esse IPVA aí, então não pode cobrar IPVA. Tá entendendo? Muito bem. Se, por outro lado, o poder de tributar do Estado for superior, suplantar o direito de propriedade, nós estamos falando em confisco, um poder do Estado absurdo de tomar tudo que as pessoas têm. Então deve haver o quê? Um equilíbrio entre o direito de propriedade de um lado e o poder de tributar do outro, no sentido que esse poder de tributar, quando respeita os seus limites, passa a ser direito de tributar. O Estado passa a ter direito. E ao ter direito de tributar, ele vai fazê-lo através da legislação, e o município pode muito bem fazer a redução, olha, de acordo, o proprietário, que mora num bairro nobre, aqui é o caso, tá? O proprietário, ele tem uma casa num bairro nobre, é o único imóvel dele, tá? Então nós vamos reduzir o imposto predial em razão da sua condição pessoal, tá? Muito bem. As outras pessoas, achando-se injustiçadas, falaram assim, não, talvez um vizinho querendo comprar a casa dele, percebe isso? Não, isso é um absurdo, isso aí ofende a isonomia. O Supremo Tribunal disse lá claramente, então, que é constitucional isso, por quê? Porque teve que fazer a equalização entre o poder de tributar de um lado e o direito de propriedade do outro, tá certo? E a doutrina acaba dizendo que essa súmula acabou eliminando a nitidez da divisão dos impostos em pessoais e reais. Será? Hein, gente? Todo mundo entendeu essa passagem aí? Entendi, professor. Tá indo bem? Beleza. Tá indo bem. E eu estou orgulhosíssimo, porque agora estamos você, Karina, você também deve estar, porque a Andressa está acompanhando a aula com a gente, participando, né? Bom dia, Andressa, muito bom estar dos Bom dia. Então vamos dar sequência, então, né? Aqui, né? Professor, esse último aí que você estava falando, ele só incide só sobre, no caso de imóvel, né, de casa, que se a pessoa não tiver outra, aí pode sim dar uma diminuída, no caso, para o proprietário, é mais ou menos assim?
Se for um bem imóvel, tipo um carro ou esses bens materiais, aí já não tem como fazer isso, né? Exatamente. Por enquanto, não. Tá, Karine? Olha, chegou a Karine agora. Tá ótimo. 15 alunos na sala, estamos batendo recorde de audiência. Esse programa essa aula vai ficar para a história. Né? Exatamente, Karine. Veja bem, no caso daquela jurisprudência, deixa eu até voltar aqui nela, né? Repare, tem que ser o único imóvel da pessoa. Porque se ela tiver 2 ou 3 imóveis, você já tem o quê? Uma questão de política urbana, né? Imagina o seguinte, o bairro aqui é um bairro comercial. Aí o cara lá herdou um monte de lotes no meio daquele bairro comercial e não tem condições de investir, de montar loja e tudo mais, e fica empatando, né? Então o município pode, com certeza, através do que nós chamamos de política fiscal, incentivar, vamos dizer dessa forma, aquele contribuinte a vender aqueles imóveis e, né, viver de acordo com suas posses. Já no caso do veículo que você falou, Karine, por enquanto não. Mas repare, se o estado do Tocantins fizer uma legislação sobre IPVA, dizendo que o IPVA será cobrado de acordo com a capacidade contributiva do contribuinte, tá? Por isso que é capacidade econômica, e deverá ser graduado dessa maneira, nós vamos ter que ver e esperar que alguém suscite a inconstitucionalidade dessa lei por ferir o princípio geral da isonomia. Compreendeu isso? Hã? Sim, entendi, compreendi sim. Beleza, ótimo, né? Então, veja que interessante, outra questão aqui, o próprio STF também diz assim, ó, o IPTU não comporta progressividade fiscal, que é a graduação segundo a capacidade contributiva por ser imposto de caráter real. Olha só, você fala assim, não, então ele foi, o Supremo aqui foi contraditório. Primeiro ele diz que parece que ele não sabe onde ele quer ficar, ué. Não, repare, uma coisa, Camila, preste bem atenção nisso, gente. Naquela outra jurisprudência, ele diz que o município pode diminuir de acordo com a capacidade econômica, mas ele não pode comportar progressividade. O que é progressividade em razão de capacidade econômica? Eu vou já daqui a pouco vocês vão entender bem isso com a tabela de imposto de renda, mas veja bem, a progressividade é assim, o cara mora no bairro pobre, mas ele é rico, então ele é rico, ele vai pagar mais IPTU, compreendeu isso? Então, ao invés de olhar para o imóvel, para o valor do imóvel, para compor a base de cálculo do imóvel, vai olhar para o contribuinte. Aí, nesse caso, é inconstitucional. Compreenderam isso? Compreendi. Tá? Então, não existe incoerência. O Supremo deixou bem claro o seguinte, na redução, para que não haja o prejuízo do direito de propriedade total, pode haver a análise da capacidade econômica se houver um só imóvel, tá? Agora, na progressão, chegar e falar assim, eu vou cobrar mais de você só porque você é rico, difícil, né? E se a casa do cara não valer? Se for daqueles caras ricos que moram numa casa simplesinha? Sabe aqueles caras, Suvina? O cara é rico, cheio de grana, mas vive de maneira miserável. Não é verdade? E aí? Tá? Beleza? Muito bem. Foi bem. Impostos fixos, proporcionais ou progressivos. Estamos chegando no final, tá? Fixo. Imposto de alíquota fixa. É aquele em que o montante a pagar é representado por uma quantia pré-determinada, normalmente quantidade certa de unidades fiscais de referência. Tá? Aí nós temos lá o FIR, Unidade Fiscal de Referência Federal, né? Desculpa, gente, fugiu aqui a Unidade Fiscal do Tocantins, tá? Mas são unidades fiscais. O que é unidade fiscal? E o FM também, né? Unidade Fiscal do município. Unidade fiscal é o seguinte, eu estabeleço um valor, por exemplo, a unidade fiscal vale R$15, tá certo? E aí eu fixo uma alíquota sobre determinado imposto, dizendo assim, olha,
O ISS do advogado é de 20 unidades fiscais municipais. Bom, se a unidade fiscal municipal é R$15, 15 vezes 20, R$300, o advogado deve pagar R$300 por mês de imposto sobre serviço. Esse é um imposto fixo, tá? Perfeito? Alíquota fixa, então fica é até mais fácil, ela é muito utilizada para efeitos de facilitar a arrecadação, né? Muito bem. Exemplo aqui, ó, já está aqui, né, o ISS devido pelo prestador de serviço sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, em que o preço do serviço prestado deixa de ser a base de cálculo do imposto. Deixa de ser. Independe se o advogado ganhou 3 milhões ou R$3 naquele mês. O imposto ISS fixo diz que ele vai pagar R$300 por mês, tá certo? Isso é uma coisa, até para facilitar, principalmente profissionais liberais, é muito difícil você ficar apurando quanto ele realmente ganhou. Então vamos estabelecer um valor aqui em lei, que todo mundo concorda, que não gera revolução e fica tudo certo. Beleza? Ótimo. O proporcional é aquele que mantém a mesma alíquota, qualquer que seja o valor tributável, tá? Como assim, professor? Espera aí, não entendi. O fixo não é a mesma alíquota? Não. O fixo é a alíquota fixa. Aqui é a mesma alíquota. Repare. Vamos pegar o mesmo exemplo do ISS. Vamos imaginar que o município de Gurupi estabeleça o ISS de 1% sobre o faturamento bruto do escritório de advocacia. Tá certo? Muito bem. O cara lá recebeu R$1.000. R$1.000. Bom, 1% de R$1.000 é aquele cálculo que eu sempre faço, né? 10% é R$100 e 10% de 10% é R$10. Então, o cara apurou R$1.000, ele vai pagar R$10. Já o outro escritório de advocacia, aquele da advogada que anda com bolsa Louis Vuitton, o que acontece? Faturou R$5 milhões. E é 1% sobre R$5 milhões. Esse é o imposto que mantém a mesma alíquota, né? 5 milhões, 500 mil, 50 mil. Então a advogada lá que ganhou 5 milhões vai pagar 50 mil de ISS naquele mês, enquanto a outra advogada, que ainda está em começo de carreira, vai pagar R$10, tá? Ou seja, a mesma alíquota, tá certo? E aí nós temos um imposto progressivo. O que é o imposto progressivo? É aquele em que a alíquota vai subindo à medida em que vai subindo a riqueza do contribuinte. Vocês estão acompanhando essa lógica aqui, gente? Estou sim, professor. Tá. Que eu estou orgulhoso que a Karine e a Andressa participando também, estou feliz demais. Né? Então tá. O que é isso? À medida em que vai aumentando a capacidade econômica, vai aumentando o peso do imposto. Tá? E aí, temos aqui a progressão simples, quando a alíquota maior se aplica por inteiro a toda a matéria tributável, e a progressividade graduada, que é aquela em que cada alíquota maior é calculada tão somente sobre a parcela do valor compreendida entre o limite inferior e o superior, de sorte a exigir, eu lembro aqui, né, a aplicação de tantas alíquotas, quantas sejam as parcelas de valor para afinal serem somados todos os valores parciais, obtendo-se o montante do imposto a pagar. Gente do céu, isso é complicado? Parece complicado, mas não é. Vamos lá, alíquota simples. Imposto de renda, tá? Eu trouxe aqui a tabela do imposto de renda para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Muito bem. Se nós tivéssemos uma alíquota simples, e uma pessoa ganhasse R$10 mil, tá? E o imposto de renda tivesse uma alíquota progressiva simples, ou seja, ele ganha R$10 mil, quem ganha até 1.903 reais não paga nada, a alíquota aqui, tá vendo? A alíquota zero. Então, quanto que ele vai pagar? Só isso, né? Muito bem. De 1.903 a 2.826, a alíquota é de 7,5%. Na alíquota simples, tá? Você cobra 7,5% desse valor aqui, tá? Perfeito? Muito bem. Mas se ele passar a ganhar, de 2.826, ele passa a ganhar R$3 mil, ele vai pagar 15% de R$3 mil. Não sei se eu estou conseguindo ser claro com isso, tá? 15%.
Ou seja, aí ele passa para ganhar aqui 5 mil. Se ele passar a ganhar 5 mil, agora ele vai pagar 22,5% de 5 mil reais. Tá? E assim por diante. A alíquota anterior aqui, a progressividade graduada, tá? Ela funciona dessa maneira aqui, repare. Pega uma pessoa que ganha 10 mil reais. Até 1903,98, essa é a tabela ainda de 2015, viu? Que precisa ser atualizada, viu? Nós, contribuintes, agradeceríamos. Esse governo aí prometeu menos Brasil, menos Brasília, mais Brasil, mas não está com cara. Muito bem. Até 1903, uma pessoa que ganha 10 mil reais vai pagar quanto? Vai pagar nada. Só que, dos 10 mil reais dele, de 1903 a 2.826,65, ele vai pagar 7,5%, tá? Então, você tem que diminuir 2.826 para 1.903, onde você vai encontrar um valor aqui, deixa eu até fazer essa conta aqui, tá? Deixa eu fazer essa conta rapidinho aqui, cadê a calculadora? 2.826,65 menos 1.903,99 vai dar 922 reais. Dentro desse intervalo é que vai pagar os 7,5%, tá certo? Beleza? Tá? E, portanto, ele vai, essa progressividade vai em cima disso, tá? E ele ainda vai ter o direito de deduzir ou retirar R$142. Eu não observei aqui, né? Ele não tem voltar. 900, né? Deixa eu limpar aqui. Vamos pôr lá, 922 menos 142. Vou limpar aqui direito. 922 menos 142 igual 780 vezes 7,5%, ok? Tá lá o valor que ele vai pagar, vai dar em torno mais ou menos isso aí, né? Imagino, não sei. Tá? Muito bem. Aí, a seguinte, ó, de 2.826 para 3.751, vai pagar 15% sobre essa faixa. De 3.751 a 4.664, ele vai pagar a faixa de 22,5 e acima disso aqui ele vai pagar 27,5, tá? Não sei se eu consegui ser claro com relação à progressividade graduada. Ficou dúvida aí, gente? Vocês entenderam? Né? Ou seja, à medida em que vai aumentando a capacidade contributiva, vai aumentando a alíquota do imposto, mas ele não vai aumentando no todo, vai aumentando só nas faixas. Não sei, eu não tenho certeza se eu fui claro. Eu fui claro com relação a isso ou eu me confundi todo aqui? Professor, eu não entendi muito bem esse trem, não. Não entendeu, né, Karine? Ah, você consegue explicar o que você não entendeu? Eu não entendi, assim, como que funciona o negócio de aumentou um pouco, aí aumenta um pouco do imposto, aumentou o salário, aumenta o imposto. Aí, tipo, como que pensa para fazer esse tipo de... Quanto que vai aumentar? Por que vai aumentar? Se isso vai, quando for para a pessoa aposentar, vai fazer diferença no valor que ela vai receber de aposentadoria, esse tipo de coisa assim que eu não entendi, entendeu? Beleza, Karine. Bom, eu vou tentar explicar de outra maneira. Imagina o seguinte, vamos voltar aqui, deixa eu pegar aqui a apresentação aqui. Vamos imaginar o seguinte, o sujeito ganha R$4.500. R$4.500 está abaixo de 4.600, não está? Muito bem. Vamos imaginar uma alíquota simples, tá? Bom, se ele ganha menos de 4.600, ele vai pagar 22,5% de imposto de renda, ok? Agora imagine que ele tem um aumento e passe a ganhar R$4.800, tá? Muito bem.
Ele vai passar a pagar 27,5% de R$ 4.800. Você tá percebendo isso? Ou seja, às vezes alguém que trabalha junto dele, que ganha 4.500, vai pagar 22,5 sobre 4.500. Ele ganha 4.800, vai pagar 27,5 sobre 4.800. Você percebeu que existe um tratamento aí diferencial? Um tratamento bem diferencial. Consegue ver isso? Consegui sim, Percebeu? Então, por isso que existe essa progressividade. Tá? Vou voltar aqui para você fixar bem isso. Aqui, ó, progressividade, eu não consigo destacar aqui, mas acho que com o mouse dá. Graduada. Tá certo? Ou seja, você vai aplicar a alíquota. Oh, meu Deus. Você aplica a alíquota daquilo que aumentou. Em cima do que aumentou. Porque Aumentou, aquela. não do valor total. Em outras palavras, se no país todo mundo ganhasse até 1903,98, todo mundo ganhasse, ninguém pagava imposto de renda. Entendeu? Certo. Aqueles que ganham. Ia arrumar um jeito, eu duvido, ia arrumar um jeito de ganhar em cima desse pouquinho bem. O Estado não está fazendo nunca. Tem essas coisas, né? Beleza, gente? Tá? Bom, vamos ver aqui que eu queria dar uma acelerada. Muito bem. Pois bem, então chegamos ao final aí, tá? Esse livro aí que você vai encontrar é do professor Kiyoshi Harada, grande procurador do município de São Paulo. É aquilo que eu digo, né? Direito tributário tem doutrinadores japoneses, né? O professor Kiyoshi Harada, fica aí a homenagem para ele, do livro Direito Financeiro e Tributário, tem na nossa biblioteca digital, tá bom, gente? Beleza? É mesmo, eu usei na atividade, eu gosto dele. Então, tem na nossa biblioteca digital, tá? Vou encerrar a gravação, beleza? E vou postar o vídeo lá, que o Noturno vai precisar entender isso, tá bom? E à noite temos aula com o Noturno sobre impostos também, tá? Quem quiser aparecer está convidado. Beleza.